Atenção, muita atenção. Antes de assistir esse vídeo, eu tenho um recado para você. Nesse vídeo eu toco em assuntos delicados e que podem até ser polêmicos. Pode ser que a minha opinião, e tem uma grande chance da minha opinião ser diferente da sua, porém saiba que eu vou explicar o assunto com o máximo de respeito e também respeito a sua opinião diferente. Por isso você é livre para comentar. Lógico que com respeito e sem ofensas, aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre o assunto do vídeo. E de novo, o intuito desse vídeo não é ofender, nem criticar nenhum grupo ou nenhuma causa, seja ela uma causa social ou o que quer que seja. As pessoas têm direito de expressar suas opiniões, assim como eu tenho direito de expressar nesse canal, que é o meu canal. Se por um acaso algo que eu disser ou a maneira como eu disser te ofender, eu já peço desculpas, mas peço que você entenda que isso é apenas a minha opinião e, de novo, não tenho o intuito de criticar ou de ofender ou de causar nenhum tipo de problema para nenhum grupo, nenhuma causa social. Combinado? Então bora lá pro vídeo. As pessoas que mais reclamam que o futebol tomou um lugar de aparentemente maior importância no contexto social do que qualquer outro tema, as pessoas que reclamam disso ou que falam da famosa bolha do futebol, que o futebol está acima de tudo, está acima de qualquer outro contexto social, essas mesmas pessoas colaboram para que isso aconteça de acordo com elas, e as ações dessas pessoas é que acabam fazendo com que parece que se pensa que o futebol ele é a solução de todos os problemas sociais, ou ainda que ele é o causador de todos os problemas sociais, quando na verdade o futebol deveria ser um esporte, um escape desses problemas, um lugar onde você não tivesse que lidar com todo o estresse de todos esses problemas. Não tá entendendo nada do que eu tô falando? Calma que nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto sério, que é polêmico, mas que é importante de ser tratado com respeito. E é esse o tom que eu vou manter aqui, e é o tom que eu peço também para você que estiver assistindo esse vídeo, mantenha aqui nos comentários. Então vamos pro vídeo. Bom, dando um resumo bem rápido dos fatos, tivemos o clássico majestoso entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, a casa do Corinthians. E como acontece não só na Arena do Corinthians, mas principalmente aqui nos estádios do estado de São Paulo, acontece na Neoquímica Arena, acontece no Allianz Parque, acontece na Vila Belmiro, por todo esse contexto histórico que você que acompanha futebol já sabe, dessa história dessa zoação que existe com o São Paulino, que é uma coisa pra mim até bem, assim, bem ridícula, sabe? De onde veio isso, essa zoação? Essa zoação envolvendo São Paulino e homossexualismo, homossexualidade, sabe? Essa comparação aqui, eu não consigo entender muito bem de onde surgiu. Essa tal questão do Bambi, de chamar São Paulino de Bambi, enfim, de se referir à torcida, torcedores, jogadores do São Paulo, usando termos que têm a ver com homossexualismo. Fato é que houveram cantos desse tipo, que estão sendo chamados de cantos homofóbicos. E por que eu não estou afirmando aqui que são cantos homofóbicos? Porque assim, é até difícil da gente entender o que realmente é homofobia. Vou dar até uma opinião que eu vi vários comentaristas esportivos, e por isso que eu digo que é um tema polêmico, porque eu assisti vários comentaristas falando sobre o assunto e eu vi que ninguém chegou a um consenso. Eu não acredito que, sei lá, mais de 50 mil pessoas ou mais de 40 mil pessoas que estavam talvez ali em coro, ou mais de 30 mil, sei lá quantas pessoas cantaram, não dá nem pra saber, que estavam em coro, cantando ali cânticos que foram chamados de homofóbicos, que essas pessoas estavam sendo homofóbicas, ou seja, estavam proferindo ódio contra homossexuais. Eu acredito que essas pessoas estavam proferindo ódio contra a instituição de São Paulo, os jogadores, os torcedores do São Paulo. Claro que associar uma ofensa a uma coisa de repúdio a um determinado grupo, você pode considerar isso um preconceito. Mas até onde isso é homofobia? Eu realmente não sou eu que vou julgar isso e não estou aqui querendo impor uma opinião pessoal sobre isso. Mas eu tô vendo até aqui uma matéria no Lance, e a matéria do Lance diz: Corinthians vai ser denunciado no STJD e investigado pela CBF por cantos homofóbicos em clássico. Timão pode até, e aqui eu vou entrar num ponto que aqui eu vou debater isso, Timão pode até perder pontos. Por quê? De acordo com a matéria, por ser reincidente, já ter acontecido esse problema antes, o Corinthians poderia, por determinação ali do regulamento, perder pontos. Então o que eu quero discutir aqui é isso do perder pontos. Primeiro, eu vejo muito como que é o 8 ou 80 do brasileiro, do futebol brasileiro, mas não só do futebol, no Brasil em geral. É o 8 ou 80, né? Sempre os extremos. A gente nunca consegue ter um meio termo. É sempre ou você tá aqui ou você tá aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo a galera comentar sobre o assunto, inclusive jornalistas, comentaristas aí renomados, que parece que não conseguem chegar num meio termo de entender que você
Não tem que ir aos extremos. Como assim? Tem uma galera que fala e que tem que punir mesmo o clube, que tem que tirar pontos do campeonato, que tem que excluir o clube de competições. E tem uma galera que trata isso como normal, como se não fosse nada, como se fosse só mesmo algo cultural, que tem que continuar assim. E eu vou dizer que eu não apoio nenhum desses dois lados, eu vou dar a minha opinião pessoal aqui, você pode concordar ou não, mas vou dar minha opinião com respeito, e é o que eu exijo também, e peço por favor nos comentários, que se mantenha esse tom de respeito, mesmo que você concorde ou não com a minha opinião, mas, primeiro, para mim é um absurdo você mexer na classificação do campeonato, no jogo disputado dentro de campo, nos pontos que um clube conquista, em vitórias ou empates, enfim, o jogo de futebol mesmo, que é o que importa quando a gente quer assistir futebol, é o jogo. Você mexer num campeonato, na pontuação, por uma parcela de torcedores, seja ela grande ou pequena, que foi a um jogo específico e que proferiu cantos considerados homofóbicos, e aí você tirar pontos do clube, isso pra mim é um erro absurdo. Isso pra mim beira o esquisito, sei lá, beira o absurdo mesmo. Não consigo entender isso. Ao mesmo tempo, eu acho que deve sim ter uma punição, mas no sentido de como que o clube está trabalhando, o que o clube tem feito e como ele tem agido pra coibir, pra tentar impedir esse tipo de situação. Eu vi um cara que muitas vezes eu não concordo, algumas vezes eu concordo, mas eu vi o Mauro César Pereira falar isso hoje na Jovem Pan, e eu achei interessante, né? Ele até questionou. O que você vai fazer? Como que você vai cobrar, por exemplo, o clube ou até mesmo o dirigente, o presidente do clube? O que ele tem que fazer? Começou os cantos, ele tem que correr lá e ficar no meio do estádio ali acenando para todo mundo parar? O que tem que fazer? Esse é um problema social. E aí, o que eu falei no início, né? As pessoas acham que o futebol tem que corrigir os problemas sociais, quando na verdade os problemas da sociedade estão também atrapalhando o futebol, assim como atrapalham a convivência em outras áreas da vida. O futebol não tá livre, né? As pessoas falam da bolha do futebol. Não, os problemas sociais, como afetam outras áreas, também afetam o futebol. Mas o futebol, o esporte em si, a gente que é amante de futebol considera como nosso escape. Vou citar uma experiência pessoal. Durante a pandemia, que eu passei por vários problemas aí emocionais, situações complicadas, o futebol e acompanhar o time do meu coração e acompanhar jogos mesmo aí de futebol, de outras ligas, cara, me fez muito bem durante um período muito ruim da minha vida. Então não é que o futebol ele seja a bolha que não é afetada pelos problemas sociais. Não, é afetado sim. Mas talvez seja o nosso escape para essas coisas, para tantos problemas. Agora, também não adianta querer pegar, né, só porque o futebol envolve grandes massas, porque envolve paixão, torcida, uma grande quantidade de pessoas acompanhando o esporte, querer usar o futebol agora para ficar enfiando ideias, né, ideologias, ficar enfiando tudo dentro do futebol, achando que o futebol vai solucionar os problemas. Esse não é o papel do futebol. A gente tem que parar com esse 8 ou 80. Eu, por exemplo, eu não gosto, eu detesto, eu não utilizo no meu vocabulário palavrões, xingamentos, coisas que a minha família, minha mãe, meus pais me ensinaram que são coisas feias. Então, no estádio de futebol, por exemplo, quando é cantado essas coisas, eu não gosto, eu me incomodo, me machuco o ouvido. Machuco o ouvido é exagero, me faz mal aos ouvidos, não gosto. Também não gosto de falar. E principalmente quando eu vejo esse tipo de situação, de você usar um grupo, né, como no caso aqui os homossexuais, e associar eles a um xingamento, e proferir esse xingamento, fazendo essa associação a uma torcida, a um clube de futebol, isso me incomoda. Eu não gostaria que isso acontecesse também. Agora, para mim, isso é algo muito mais educativo, e aí por isso que eu digo o que o clube tem feito e o que a própria CBF, que tá investigando isso, né, o STJD, o que eles também estão fazendo para coibir isso? Mas de forma educacional, para que a gente possa mudar essa cultura. Porque eu acho que ficou bem nítido o que aconteceu. Quando a torcida começou com esses cantos aqui considerados homofóbicos, e aí o árbitro paralisou o jogo, sabe quanto tempo ficou parado? Ali uns 5 minutos o jogo ficou parado, porque a torcida começou a gritar ainda mais alto, como forma de protesto contra a paralisação. Acho que você não tem que proferir esses tipos de cantos, tem que se evoluir nesse sentido no futebol e na sociedade. Eu mesmo sou contrário a esse tipo de cantos que a torcida do Corinthians proferiu, mas a instituição e o Clube Corinthians não tem que perder pontos porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de futebol, jogado dentro das 4 linhas, com 11 caras ali de cada lado, um árbitro no meio fazendo lambança, para ver quem faz mais gols nas partidas e leva 3 pontos, e aí vai. No final de 38 rodadas a gente tem um campeão. É assim que se decide. A torcida está ali para fazer o seu papel de apoiar seu time, tentar desconcentrar o rival, de encher os estádios e aí também dar renda para o seu clube, mas não se pode pegar esses fatores externos que o clube dificilmente tem controle. Como eu disse, o que vão fazer quando começa a gritar ali?
tem que ter medidas educativas. E eu vi lá no telão do Corinthians, realmente apareceu a mensagem que era para os torcedores pararem, só que, cara, não vai ser do dia pra noite que você vai coibir isso. Aí por isso que algumas pessoas defendem esse extremo também, né? O 8 ou 80. Tem a galera que acha que tem que deixar isso aí porque sempre foi assim, eu discordo. Mas também tem a galera que acha que só você punindo o clube que os torcedores vão parar. Eu não acredito que isso vai acontecer, acredito que isso vai gerar ainda mais ódio, mais revolta, e aí possa até realmente gerar atos mesmo homofóbicos. Acredito que o ódio possa aumentar por conta disso, desse extremismo, desse 8 ou 80. Mas em todo caso, a minha reflexão, a minha opinião sobre o assunto é... Começou uns cachorros latindo no fundo aqui. Ignora aí se você estiver ouvindo. Mas a minha opinião sobre o caso é punir o clube, seja o Corinthians, seja qual clube for, por causa de cantos da torcida, tirar os pontos, pra mim, não dá pra aceitar. Claro que eu estou falando de cantos supostamente homofóbicos. E eu vejo uma galera também, aí é mais polêmico ainda esse assunto, tem uma galera fazendo uma comparação com o que aconteceu com o Vini Júnior. Eu vi muita gente hoje fazendo essa comparação. O que aconteceu com o Vinícius Júnior na Espanha, que muita gente pediu punição mesmo para o clube, e aqui quando é caso de homofobia, as pessoas dão 2 pesos e 2 medidas. Calma aí, a gente está falando de uma situação de racismo, um crime contra a humanidade, é odiar alguém pela sua raça, pela cor da sua pele, que é um crime, assim como a homofobia também é um crime. Porém, na minha opinião, não dá para você comparar o racismo com quase nada. É uma das coisas mais nojentas e um dos crimes mais absurdos contra a humanidade. Nossa, você está dizendo que a homofobia não é? Calma, não vai tirar conclusões precipitadas, vamos aprender a ouvir. É um crime, mas a diferença é, com todas essas situações e esse 880 que se faz aqui no Brasil, é até difícil você definir o que é de verdade a homofobia. E isso, infelizmente, às vezes acaba até tirando o peso de algumas coisas que acontecem, porque as próprias pessoas têm dificuldade de entender o que realmente é a homofobia. Então, pra mim, é um absurdo você comparar o que acontece com o Vini Júnior na Europa, os casos de racismo, com esses casos de cantos que, de novo, são chamados de cantos homofóbicos, mas eu duvido que 50 mil pessoas estejam em coro querendo ofender um grupo pela sua sexualidade. Eles estão se usando de maneira pejorativa, e isso é errado, para ofender os jogadores, para ofender os torcedores de um clube rival. Essa cultura precisa mudar. Aliás, isso nem é uma cultura, isso é uma cultura negativa, uma cultura ruim. Mas não vai ser tirando pontos que você vai resolver essa situação. Na verdade, você vai mascarar cada vez mais. Talvez aumentar o ódio e piorar essa situação. Até uma hora em que você não vai ter mais pontos para tirar, você vai fazer o quê? E as autoridades, a gente sabe, né? Tem essa preguiça de agir quando é para educar, prefere remediar do que tentar ir na raiz do problema. Claro, né, que quem sou eu para falar de um assunto tão complexo aqui? O meu foco é falar sobre futebol, mas esses problemas, como eu disse, esses problemas afetam e atrapalham o futebol. O futebol não está causando esses problemas. E o futebol não tem a solução para esses problemas. Algo que eu digo é que é preciso entender isso e ter esse equilíbrio. Parar de culpar o futebol por essas coisas e parar de querer buscar no futebol, usar o futebol de exemplo como um ponto inicial de correção para todos os problemas da sociedade. Se essa for a intenção, já aviso que vão falhar miseravelmente. Mas essa é só a minha opinião, a humilde opinião aqui do dono desse canal, eu, Nando Oliveira. Se você está me conhecendo aqui pela primeira vez, é o primeiro vídeo que você está comendo desse canal, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo e é muito importante, eu peço para você, deixa a tua opinião aqui nos comentários, mas claro, com respeito. Assim como eu estou tratando do tema da maneira mais respeitosa possível, mas sem omitir a minha opinião, deixa aí tua opinião sobre o assunto nos comentários. Você acha certo punir o clube pelos cantos que saem da torcida? Acha que realmente tem que ser assim para esses problemas acabarem? Você acha que o futebol realmente tem que solucionar os problemas da sociedade? Ou você é daqueles que acham que tem que deixar tudo do mesmo jeito e a humanidade vai caminhando como sempre caminhou? Ou você consegue encontrar um ponto de equilíbrio nisso tudo? Tô curioso para saber sua opinião. Deixa o seu like, se inscreve no canal Futeboloso. Eu sou Nando Oliveira, te espero no próximo vídeo.